Tô aqui com a minha massinha pronta. Assim que eu cheguei, já corri aqui, coloquei as massas para bater. Aí fui lá adiantar o almoço. E enquanto batia, eu fazia as coisas lá. Depois vim para misturar a massa, colocar no forno. Aí sentei lá, almocei com as crianças e voltei para cá para fazer os recheios. E assim que terminar lá, vou pôr aqui nas vasilhas para esfriar um pouco e depois vou montar. E aí amanhã à tarde eu entrego esses bolos. Eu não quis pegar muito pedido para amanhã, porque ia ficar muito corrido para mim, né? Chegar cansada, ainda ter que fazer. Então eu só peguei esses 2 pedidos mesmo. E vou repor as coisas para poder trabalhar na semana que vem e no final de semana, né? Semana que vem vai começar a correria, volta às aulas. E aí começa a vida real. Então, quero aproveitar esses dias que não vai ter pedido para mim poder organizar tudo, organizar o material escolar, lancheira, deixar tudo em ordem, organizar as roupas e repor as coisas com calma para poder voltar com tranquilidade, né? Sem correria, sem estresse. E cada um volta na sua rotina. Eu no trabalho, elas nas escolas. E assim vamos que vamos. Aqui eu vou começar com a montagem do bolo de ninho com morango de chocolate belga, de 4 quilos. Então, eu começo cortando a massa. Eu faço a massa inteira e depois de pronta eu corto a massa em 3 discos. Eu faço 3 discos de massa e intercalo com os recheios. Uma camada de brigadeiro belga e uma camada de ninho com pedaços de morango fresco. Então, a prensagem do bolo eu faço na própria forma mesmo, onde asso o bolo. Eu coloco 2 saquinhos plásticos, esses são saquinhos de 5 quilos, e eu abro eles no meio por conta do tamanho da forma, né? Essa forma ela é de aro 23, então para ficar bem fechadinho, bem prensadinho, eu coloco 2 saquinhos, abro eles 2 no meio e forro a forma. E aí eu coloco o primeiro disco e começo a fazer a montagem do bolo. Para fazer a cinta de contenção para bolos com morango, eu uso a manga de confeitar. Aí o recheio tá gelado, por isso que eu fiz esse movimento na manga de confeitar com recheio, para poder ficar um pouco mais maleável, para poder conseguir fazer a cinta de contenção mais fácil. Então, com os morangos já estava lavadinho, tudo higienizado, eu corto diretamente na forma, os morangos frescos mesmo. Eu não coloco açúcar para tirar a água do morango, eu acho que isso é mito. Então eu deixo o morango normal e corto direto na forma, acho mais prático. Como vocês podem ver, fica uma boa camada de morango. E aí eu vou adicionando mais leite ninho, vou espalhando bem o creme para fazer essa camada de leite ninho com morango bem generosa. Então, essa camada do bolo, ela sempre fica um pouco maior para a pessoa poder sentir, né, o creme de leite ninho e também os pedaços de morango. E aí eu espalho direitinho para ficar bem uniforme.
para depois colocar o segundo disco de massa. Então, depois que coloquei o recheio, deixei bem uniforme, bonitinho, aí eu coloco a segunda massa. E aí eu molho, essa minha calda, ela é leite puro. Eu não coloco leite condensado, não coloco açúcar, nada. É leite puro, que é para justamente não deixar o bolo muito doce. Aqui os clientes, o que eles mais elogiam no bolo é que ele não é enjoativo. Então eu evito deixar, colocar açúcar demais, deixar os cremes sempre suave, que é para a pessoa poder comer o bolo sem enjoar. Então assim, o pessoal super elogia bastante, porque os bolos não são enjoativos. Eles comem, pode ser um bolo todo de brigadeiro, tanto de chocolate preto como chocolate branco. As pessoas não enjoam. E o bolo de leite ninho, então, assim, tem muita gente que fala, eu não gosto de leite ninho, mas quando come o que eu faço, as pessoas falam, nossa, que suave. Comem e não acham enjoativo. Então, aí eu ponho a última disco de massa e finalizo molhando bem essa última camada. E aí, como eu coloquei 2 sacos, né, eles ficam bem grande, então eu consigo fechar bem aí, deixar o bolo bem prensadinho e depois eu levo para a geladeira para no dia seguinte conseguir finalizar ele. E aí ele fica bem firmezinho, bonitinho, perfeito para finalizar. Agora para finalizar, como é um bolo de 4 quilos, essa forma ela é de aro 23. Então, essa base do bolo que eu uso, ela é de 32 centímetros. Ela fica aí um pouco maior que o bolo, porque na hora, ele fica quase na borda, assim, na hora que finaliza, né? Porque vai aí uma camada de brigadeiro, depois vem a outra camada de creme escorrendo, né? Mais as raspinhas de chocolate, então ele fica, acho que uns 2 centímetros, assim, de distância do bolo. Que eu acho que é uma distância boa para o cliente poder cortar o bolo e ter ali aquele espaçozinho para colocar a espátula e tirar a fatia direitinho. Para finalizar o bolo, para passar um creme de chocolate, eu vou usar a manga de confeitar mesmo. Geralmente eu uso a espátula, mas esse recheio eu tinha colocado na geladeira e aí ele fica um pouquinho mais firme. Então eu prefiro usar a manga de confeitar para não correr o risco de esfarelar o bolo. E aí eu passo em todo o bolo, depois eu vou espatulando até ficar retinho, tudo certinho.
Gente, eu tô finalizando esses bolos, mas eu fiz ele tudo à noite. Recheio, massa, montei tudo à noite e tô finalizando para poder entregar pro cliente. Eu sempre, quando eu tô finalizando os bolos e entrego pro cliente, eu sempre fico pensando, sabe? Nossa, que bom que assim, eu optei por trabalhar por coisas assim simples, porque a gente subestima a simplicidade, mas com coisas simples a gente consegue fazer muita coisa boa, muita coisa gostosa. E assim, você colocando carinho, amor, fazendo com prazer, zelando, vendo isso como seu trabalho, a gente vai longe, sabe? É muito gratificante. Então, assim, eu tinha ido pra praia, né? Curtia um pouquinho das férias com as crianças. E aí eu voltei. E assim que eu cheguei, eu vim pra cá, né? Liguei a máquina, coloquei a massa pra bater. Fui preparar um almoço, deixei pra almoçar em casa. Mas isso aí já era o quê? Mais de 4 horas da tarde. Preparei o almoço enquanto batia as massas. Fui preparando, né? Fazendo um arrozinho, uma comidinha simples. E depois fui lá, misturei as massas, coloquei os recheios no fogo enquanto as massas iam esfriando, né? E almocei tudo. Depois, quando foi mais tarde, que eu fui montar os bolos para no dia seguinte poder finalizar tranquilamente e entregar para o cliente, assim, o bolo perfeitinho, sabe? Então, assim, não ficou nada fora do padrão, não ficou nada mal feito. Pelo contrário, ficou tudo perfeitinho, o pessoal adorou, veio retirar, fez o pagamento e assim, tanto o cliente como eu satisfeita, sabe? Não fiquei cansada, não tive que ficar correndo, preocupada com ter que fazer coisas complexas, sabe? E assim, é muito importante a gente ficar firme, sabe? Naquilo que é importante, sabe? Porque assim, eu acho que assim, quando a gente está começando um negócio, assim, seja de bolo, nos primeiros dias, nos primeiros meses, no começo, a gente não vende. E aí a gente acaba se perdendo nisso, né? A gente acha que tem que ficar fazendo mais coisas para poder vender. Não, a gente tem que se manter firme naquele produto que você escolheu para trabalhar e ficar divulgando ele para poder vender. Não querer fazer mais coisas diferentes, coisas aleatórias para poder vender. Tipo, eu não vou fazer isso porque eu vou perder venda. Não, você tem que focar naquele teu produto. Eu foco no meu produto, meu serviço é esse. Então, assim, por mais que as pessoas, os clientes gostem de um bolo decorado, bonito, tal, temático, eles vão querer da mesma forma o meu bolo. Então, assim, não tem como você não vender, não tem por que você não focar no seu produto, sabe? Você trabalha com exclusividade com aquilo ali. Então, assim, as pessoas interessadas vão vir, independente delas terem interesse em bolos decorados ou em docinhos decorados. Elas vão vir da mesma forma. Então, assim, essa tranquilidade com que eu trabalho e dou conta de trabalhar e também de cuidar da minha casa, cuidar de mim, das minhas filhas, eu acho que é devido ao trabalho simples, sabe? Assim, tem uma demanda, tem a quantidade, mas o produto em si ela é simples de fazer. Então, eu consigo ter uma demanda grande, dar conta e, ao mesmo tempo, também dar conta das outras coisas de casa, sabe? Então, eu sempre fico, assim, agradecendo, sabe? Pela firmeza de me manter firme no que eu acredito. Então, aqui está o bolinho depois de pronto. Eu finalizei com docinhos brancos e raspinha de chocolate branco. Aqui eu vou começar a finalizar o bolo de ninho com morango e chocolate. E você vai reparar que a mesma forma de finalizar um, finaliza o outro. A diferença é a finalização, é a decoração final, que vai morango.
Em vez de brigadeiro, vai morango em cima, mas é a mesma finalização. E você vê com a praticidade disso, né? Não tem diferença de um para o outro. É igual, então você consegue, da mesma forma que você finaliza um, você finaliza 10. É muito prático. Agora, diferente de um bolo assim mais complexo, você tem que, cada uma de um jeito. Então, assim, o tempo que eu levo para fazer 10 bolos, um decorado talvez eu ia fazer só um, né? Se comparando à praticidade desse estilo de bolo, né? Eu, assim, com certeza faria só um, né? Mas, assim, por quê? Porque o recheio, tanto o recheio é a própria cobertura, né? Então, assim, você faz uma coisa, só que serve para tudo, é recheio e a cobertura. Então, assim, diferente de um bolo, você tem que preparar ali o recheio e a cobertura você tem que fazer de novo ali, colorir e tal. Então, assim, foi uma forma de um estilo, né, que eu quis trabalhar, que fosse prático para mim, que eu pudesse dar conta e que eu pudesse fazer bem feito. Então, por isso que eu me apeguei e procurei sempre me aperfeiçoar, sempre treinando em casa, sempre investindo o meu tempo, né, para fazer, testar massa, testar recheio. E aí, com o tempo, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Os bolos vai ficando mais bonitinho, né? As pessoas veem a foto assim e vê ele atrativo, né? E tem muita gente que não gosta de pasta americana, não gosta de chantilly. Então, quando eles veem um bolo assim com cremes, eles querem, porque é algo que eles vão comer por inteiro, né? Não é uma coisa que você vai comer só a parte de dentro e deixar a cobertura. Então, assim, você come o bolo inteiro, praticamente, inteiro. E sem enjoativo. Então, assim, vende bastante, assim, não tem rejeição. Pelo contrário, tem uma aceitação, assim, enorme. Eu digo que eu consegui muitos clientes justamente pelo bolo em si, por ele ser um bolo gourmet e pela praticidade, porque no começo eu pegava, assim, encomendas, assim, de um dia para o outro. Eu acostumei muito mal muitos clientes, porque eu pegava muita encomenda de um dia para o outro. Porque eu via que era prático e eu fazia, né? Eu queria atender o cliente, não queria falar não pro cliente. Então, assim, eu ficava até 11 horas da noite, meia-noite, fazia as coisas e no outro dia entregava para ele. Só que assim, eu tinha um objetivo com isso, né? Não só de agradar o cliente, atender ele de última hora, mas porque era um aniversário para 20, 30 pessoas que iam comer do meu bolo. E foi assim que a minha clientela foi aumentando, né? Eu aproveitava, eu via aquilo como oportunidade. Os clientes pedindo, eu vou para um barzinho, vai ter 20 pessoas ali. Então, 20 pessoas iam comer o meu bolo, ia conhecer o meu bolo. E dessas 20 pessoas, 3, 5 pessoas vinham fazer pedido comigo. E foi assim que eu fui aumentando a minha clientela. E é assim que acontece, por isso que eu me mantive firme e me mantenho firme nas encomendas, porque não é uma pessoa só que come o bolo. É 20, é 30, é 40, é 50, é 80 pessoas, é 100 pessoas. Eu faço bolo para as igrejas, tem igrejas que fazem pedido de 10 quilos de bolo. Então, assim, são 10 quilos, 15 quilos de bolo para 120 pessoas comerem. Então, vem bastante gente dessas igrejas para fazer pedido comigo, sabe? Então, é muito bom esse estilo de trabalho, assim, de encomenda. E, assim, você vê que eu não também, assim, se vê as minhas redes sociais, eu não fico divulgando. Porque eu foco no produto. Fazer bem feito, atender bem o cliente, entregar bonitinho. E aí, eles mesmos, boca a boca, divulgo o meu trabalho. O cliente, quando come, ele mesmo tá vendo ali o sabor, assim, a embalagem, tudo bonitinho, e ele mesmo vem atrás, sabe?
Não precisa estar correndo atrás de ninguém. Se você focar no produto, fazer bonitinho, fazer gostoso, o cliente ele vem atrás de você. Você não precisa ir atrás dele. E eu vejo isso como uma credibilidade, sabe? De você se posicionar, sabe? Você tá ali fazendo o seu trabalho de maneira assim séria, honesta, bem feita. E assim, as pessoas virem de longe atrás de você, se ao menos você ficar ali correndo atrás, falando. Então, assim, eu vejo isso como algo muito importante, sabe? De muito valor, a forma como você trabalha. Focar no seu produto, assim, para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, as pessoas vêm pela indicação, vêm porque comeu o bolo, e aí manda mensagem: oi, tudo bem? Você que é amiga e tal, você que faz o bolo e tal. Nossa, comi, adorei. E assim, a gente fica lisonjeado, assim, porque a pessoa que nunca me viu, né, vê pouco de mim nas redes sociais e vem, compra o bolo, assim, conversa e tal. E assim, meio que me leva para dentro da casa dela, né? Você começa a fazer parte da vida daquela pessoa através dos seus bolos, né? Porque se você for olhar, não é só um bolo qualquer. Você está fazendo parte da vida da pessoa, de um momento muito importante na vida da pessoa. Isso não tem preço. Outro dia eu vi uma postagem de uma cliente. Ela ganhou de presente de aniversário de 50 anos um coraçãozinho. E nesse coraçãozinho tinha uma foto da família em volta da mesa. E na mesa tinha o meu bolo. E nossa, eu achei tão lindo, assim, nas duas partes do coração, né? O coração ele abre, né? E tem as duas partes. E em cada fotinha tinha a foto da família com o bolo na frente. Aquilo ali, nossa, me encheu os olhos, sabe? De alegria, assim. Foi muito gratificante. E foi ali que eu vi que é muito mais que um bolo. Foi um momento, assim, muito importante na vida dessa família e que eu estive presente de alguma forma, sabe? Então é isso, gente. O vídeo tá chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Tô só finalizando o bolo. Vou pôr na caixa para pôr na geladeira e entregar pro cliente. Tá bom?